بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa tradução deste livro do Sheikh Al-Albani, rahimahullah, intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa sallam desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. E o autor, rahimahullah, disse, e continuamos a falar da sutra, da sutra. O autor disse, a obrigação que para quem está a orar de impedir que passem pela sua frente. O autor disse a obrigação para quem está a orar. Então aqui a obrigação é para aquele que está a rezar, de impedir que passem pela sua frente. Na aula anterior falámos que é proibido de passar pela frente de uma pessoa que está a rezar. E aqui o autor nos diz que é obrigatório para a pessoa que está a rezar de impedir que alguém passe pela sua frente. E isto mesmo na mesquita sagrada de Meca. O autor volta mais uma vez a falar deste ponto e a realçar este ponto, que é que mesmo na mesquita sagrada da Meca a pessoa impede que passem pela sua frente. Quer dizer que se estivermos a fazer a oração na mesquita sagrada, por detrás de uma sutra, como dissemos na aula anterior, que é que mesmo no Masjid Al-Haram em Meca temos de tomar uma sutra. Então a pessoa faz a oração em direção de uma sutra, atrás de uma sutra. A pessoa no Masjid Al-Haram vê Al-Kaaba à sua frente. Vê Al-Kaaba. Então se dirige a Al-Kaaba. Mas atrás da Kaaba, entre a Kaaba e si próprio, a pessoa coloca uma sutra. Por exemplo, pode fazer a oração atrás de um pilar da mesquita. Pode fazer a oração atrás de do seu irmão, ou da sua esposa, ou de um dos seus filhos, etc., que estão sentados, ou atrás de uma cadeira, ou atrás de qualquer coisa que seja. Ou até mesmo, para aquele coisa que é muito complicada, é muito difícil, de fazer a oração em frente à Kaaba. Quer dizer que a sua sutra será as paredes da Kaaba. Mas isso é muito difícil. Ala kulli hal, aqui o que temos de compreender é que, e o autor realçou este ponto, sublinhou este ponto, lembrou este ponto várias vezes, que é que no Masjid Al-Haram em Meca não há exceção para esta regra, que é que é obrigatório de tomar uma sutra
e é proibido passar à frente de quem quer que seja. Então a pessoa que está a fazer a oração dentro do Masjid al-Haram, que tomou uma sutra, e que além de ter tomado uma sutra, alguém tenta passar pela sua frente, o que é que a pessoa tem de fazer? Impede esta pessoa de passar, não o deixa passar, mesmo no Masjid al-Haram. Isto é aquilo que nos diz o autor aqui. Repito, a obrigação para quem está a orar de impedir que passem pela sua frente, e isto mesmo na mesquita sagrada da Meca. Depois o autor, rahimahullah, disse: e não é permitido para quem está a orar atrás de uma sutra de deixar passar alguém pela sua frente. Não é permitido para quem está a orar atrás de uma sutra de deixar passar alguém pela sua frente. Isto é, não é permitido de deixar passar alguém entre a pessoa e a sutra. Temos de impedir que a pessoa passe entre nós e a nossa sutra. De acordo com o hadith que foi anteriormente mencionado, que foi mencionado nas aulas anteriores. No qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos dá esta ordem, que é: não deixes passar ninguém pela tua frente. É uma ordem do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Não deixes passar ninguém pela tua frente. E num outro hadith, إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع. وفي الرواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: não deixes passar ninguém pela tua frente. E no outro hadith, logo que um de vós reza atrás de algo que o protege, isto é, uma sutra, logo que um de vós reza ou ora atrás de algo que o protege, atrás de uma sutra, e esta sutra o protege das pessoas. Reparem bem aqui que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: logo que um de vós reza atrás de algo que o protege das pessoas, reparem bem, tomem bem atenção a esta palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, pois é muito benéfica e tiramos muitos benefícios, e vamos ver depois, logo a seguir, bi'idhnillah. Logo que um de vós reza atrás de algo que o protege das pessoas, e que alguém queira passar pela sua frente, então que o impeça. Então a pessoa está a fazer a oração atrás de uma sutra que o protege das pessoas, e além disso uma pessoa tenta passar pela sua frente. Então a pessoa o que é que deve fazer? Deve impedir. Então que o impeça ao nível do peito. Podemos traduzir também, então que o empurre, podemos dizer que o empurre ao nível do peito, e que o impeça quanto possível. Então a pessoa tem de impedir aquele que quer passar à sua frente ao nível do peito, com a sua mão. A pessoa está a orar, a mão direita sobre a esquerda sobre o peito, e alguém quer passar. Então a pessoa levanta a mão direita e impede a pessoa de passar ao nível do peito, ao nível do tórax, e que a pessoa tente impedir o máximo possível o outro de passar. E numa outra versão, que impeça 2 vezes.
Então, se a pessoa estiver a fazer a oração atrás de uma sutra e que alguém queira passar, a pessoa levanta a mão direita e impede de passar 2 vezes. 2 vezes. E se, apesar disso, tente passar, então que o combata, pois é um demónio. Reparem bem na gravidade. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, vejam como é que a obrigação de impedir que passem pela nossa frente logo que estamos a fazer a oração atrás de uma sutra é tão importante que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse que se o empurrarmos 2 vezes, se o impedirmos 2 vezes, então à terceira podemos combater essa pessoa, pois está com ela, ou pois é um demónio. Pois é um demónio que está a tentar passar à nossa frente. Esta é a tradução deste hadith. E antes de passar ao ponto seguinte, convém mesmo se o autor não fez aqui, não falou deste ponto. Aqui o sentido de que o combatem não compreendem no sentido que se alguém quiser passar à vossa frente uma vez, 2 vezes, à terceira vez, se põem não façam que não haja ou que não ocorra uma discussão e que as pessoas que haja uma agressão entre as pessoas, porque são coisas que podem acontecer. Imaginemos que a pessoa está na mesquita e que está a fazer a oração e que uma pessoa tenta passar à sua frente uma vez e que a pessoa o impede uma segunda e uma terceira. A pessoa não vai sair da sua oração e se pôr aos murros com ele, com o outro e a agredi-lo. Este é um ponto importante também a sublinhar e a realçar, porque muitos podem mal compreender este ponto. Aqui o que temos de compreender é que é gravíssimo e que a pessoa tem de impedir que passem à sua frente. E o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, vai ao ponto de dizer que se à terceira vez não o faz, que pode combater, que o ponto combater. Mas temos de compreender os textos e aqui o sentido não é que a pessoa se vá pôr a agredir as pessoas dentro da mesquita logo que passem pela sua frente. A pessoa não vai ser violento com as pessoas logo que passam pela frente, sobretudo que logo que uma pessoa levanta o braço, geralmente as pessoas param e não passam pela nossa frente. Porque, como disse noutras aulas, geralmente as pessoas fazem isto por distração e outras por ignorância. Por ignorância do verdito de passar à frente de alguém que está a orar, a rezar. Então a pessoa impede. E geralmente, logo que colocamos a mão à nossa frente, as pessoas param. E se não param, a pessoa o faz recuar e geralmente as pessoas recuam e não passam pela nossa frente. Então era apenas para realçar este ponto, mas aqui irei fazer uma pequena pesquisa sobre este ponto, sobre o sentido do combate aqui e na próxima aula, inshallah, se encontrar algo sobre este ponto, inshallah, o direi. Mas, de todas as formas, o que é pedido não é de ser violento e de que hajam agressões dentro da mesquita. Depois o autor disse: caminhar para a frente a fim de impedir a passagem de algo ou de alguém. Então aqui o autor, rahimahullah, diz caminhar para a frente a fim de impedir a passagem de algo ou de alguém. Reparem bem que ele disse algo ou alguém. Algo ou alguém. Algo pode ser um animal e alguém, claro, é uma pessoa. Então nós temos de impedir
tudo aquilo que pode passar à nossa frente, mesmo se for um animal. Mesmo se for um animal. E isto também foi tirado de um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois o autor disse: é permitido de avançar durante a oração de um passo ou mais. É permitido de avançar durante a oração de um passo ou mais, a fim que um ser vivo irracional, reparem bem, a fim que um ser vivo irracional, como por exemplo uma criança é pequena, não tem raciocínio, não tem intelecto, não sabe o que faz, e também um animal que seja, sei lá, uma ovelha, um gato, um cavalo, etc. Então é permitido de avançar durante a oração de um passo ou mais, a fim que um ser vivo irracional como uma criança ou um animal passe por trás e não pela frente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que logo que a pessoa está a fazer a oração, atrás de uma sutra, obviamente, como foi mencionado anteriormente. Imaginemos que a pessoa está a fazer a oração em sua casa, atrás de uma sutra, e que um dos seus filhos, pequeno, que tem 1 ano, 2 anos, tenta passar à sua frente. Aqui o autor nos diz que aquilo que temos de fazer é de dar um passo ou 2, a fim que a criança passe por trás das nossas costas e não pela frente. E isto é exatamente também com os animais. Se, por exemplo, a pessoa estiver a fazer a oração e que uma ovelha tente passar pela sua frente, então a pessoa vê a ovelha a chegar, avança um passo ou 2 e a ovelha passa por trás das suas costas e não pela sua frente. Este é o sentido daquilo que disse o autor. E como dissemos, isto é baseado no hadith do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que agiu desta maneira. Quer dizer que se avançou logo que algo de irracional tentou passar pela sua frente durante a oração, a fim que passe por trás das suas costas e não pela sua frente. E se não me engano, se a minha memória é boa, era uma ovelha. Depois o autor disse aquilo que corta a oração. Então agora vamos falar de outro ponto, que é o que é que corta a oração. Quer dizer que a pessoa está a fazer a oração, o que é que vem cortar a sua oração? O autor disse, e o que nos demonstra a importância de tomar uma sutra é que a sutra, se interpõe entre aquele que reza em direção dela ou atrás dela e entre o facto que a sua oração seja cortada. Resumidamente, a sutra, o facto de tomar uma sutra, de fazer a oração atrás de uma sutra, impede que a oração seja cortada. Quer dizer que aquele que faz a oração em direção de uma sutra, que colocou uma sutra à sua frente, e que além disso, alguém venha passar entre a sutra e a pessoa, a sua oração não é cortada. Porquê? Porque a pessoa tomou uma sutra. Então vemos aqui um benefício da sutra, que é que impede que a oração da pessoa seja cortada. Depois o autor diz, isto é derivado à passagem de alguém pela sua frente. Contrariamente àquele que ora, que reza sem sutra, a sua oração será cortada.
Então aqui o autor nos fala do caso oposto, que é aquele que está a fazer a oração, mas sem sutra. Não tomou sutra. Não se colocou atrás de uma sutra. No caso desta pessoa, a sua oração será cortada logo que passa pela sua frente uma mulher puber, um burro ou um cão. Então aquilo que corta a oração de uma pessoa são três coisas. Uma mulher puber, que já atingiu a puberdade ou mais. Um burro, um animal que é o burro, todos conhecem. E também um cão preto. Então se uma pessoa estiver a fazer a oração sem sutra e que passe pela sua frente uma mulher puber, ou um burro, ou um cão preto, reparem bem, um cão preto, então a sua oração é cortada automaticamente. E reparem bem, se não tiver sutra. Se tiver uma sutra, a sua oração não é cortada. Se tiver uma sutra que impede a mulher de passar, então a sua oração não será cortada. E quanto àquele que não tem sutra, então a sua oração será cortada. E reparem bem que aqui o mensageiro de Allah, aqui o autor mencionou a mulher puber, o burro e o cão preto. E isto é extraído de um hadith do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E como disse várias vezes, este livro é um resumo. Podemos dizer que não é um livro, é um livreto. É um resumo do livro original. E o autor aqui muitas vezes não menciona as evidências, não menciona os textos, mas, repito, e já disse várias vezes, o autor, tudo aquilo que diz aqui é baseado num versículo ou num hadith. Não diz nada da sua própria opinião. Então, o facto que a mulher puber, um burro e um cão preto cortem a oração daquele que está a orar sem sutra, e repito, sublinho, sem sutra, pois aquele que ora com sutra nada corta a sua oração, é tirado de um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então repito mais uma vez, aquele que ora atrás de uma sutra nada cortará a sua oração, nada. No entanto, tem de impedir que passem pela sua frente, que seja com a sua mão. Logo que são pessoas racionais, que raciocinam, que têm intelecto, e logo que são crianças ou animais, a pessoa avança, dá um passo, a fim que esse ser vivo e racional passe por trás das suas costas e não pela frente. Quanto àquele que faz a oração sem sutra, então, para já está a fazer uma coisa que é contrária à ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam, e a segunda é que a sua oração será cortada se passa pela sua frente uma mulher puber, um burro ou um cão preto. Ficamos por aqui. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.